bem-vindo de volta ao nosso último vídeo dessa série que se chama 5 motivos que estão te pedindo de viver, chamar de Deus para sua vida. Eu espero que você tenha gostado da jornada até aqui e eu quero muito saber se você acertou o nosso último tema e o tema final que tem um espaço querido no meu coração é uma baixa autoestima. Esse tema tem tudo a ver com o vídeo anterior, então se você não assistiu, volta lá e ouça, né, o que eu vou te falar sobre autoconhecimento, conhecimento do auto e como essas coisas se conectam. E esse vídeo é tão importante, o vídeo de hoje é tão importante que ele poderia ter parte 1, parte 2, mas eu quero trazer de uma forma sintetizada como uma baixa autoestima está impedindo você de ver o que Deus tem pra você. Homens, não sai daqui. Porque isso aqui não é sobre mulher, tá bom? A gente tem uma tendência a achar que só mulher tem uma baixa autoestima, uma autoestima vulnerável, mas não é verdade. Os homens, eles têm mais facilidade em esconder os seus sentimentos que as mulheres, tá bom? Então, se você é homem, você vai ficar aqui também, porque essa palavra também é pra você. Todos nós podemos sofrer com uma baixa autoestima. Eu sei que agora você tá pensando, não, agora a Letícia tá louca, ela vem ela com uma heresia, agora a gente pega ela, porque como que pode a minha autoestima tem a ver com chamar de Deus na minha vida? Parece que Deus vai ligar para essas coisas? Amor, como que isso não tem a ver? Tem tudo a ver. Quer saber por quê? Porque pessoas com baixa autoestima, elas vão ter dificuldade de compreender que Deus as chamou para fazer qualquer coisa que esteja além da capacidade delas. Exatamente. Até agora, uma coisa que eu venho repetindo e repetindo é que o chamado de Deus na sua vida vai te levar a um novo nível. Mas na verdade mesmo, eu queria te dizer o seguinte: Deus sempre vai te chamar a realizar algo que aos seus olhos vai parecer impossível, exatamente. Não vai só parecer difícil, como vai ser impossível de você realizar sozinho. E isso por quê? Porque o chamado de Deus nas nossas vidas diz respeito ao poder dele atuando em nós e não na nossa capacidade. Então, por quê? Porque tudo que Deus faz é para honra e glória do seu próprio nome. Se aquilo que o Senhor me chama a fazer está baseado naquilo que eu já tenho competência para fazer, então eu que vou estar me glorificando, não é mesmo? Olha como é que eu sou boa para realizar isso daqui. Mas toda vez que o Senhor nos chama, existe um grande desafio que precisa ser vencido. Precisa um desafio impossível que precisa ser vencido. A Bíblia nos diz, Cristo ensinando aos seus discípulos, não é palavras da Letícia, mas do próprio Jesus, que nós seríamos capazes de realizar obras muito maiores do que a que ele realizou aqui na Terra por meio do Espírito Santo. Só que, vamos entender isso aqui de uma vez por todas? Eu preciso cooperar com Deus, sim ou não? Absolutamente sim. Por quê? Porque Deus vai usar a quem? A mim mesma. Ou seja, quando um chamado é liberado e eu tenho uma baixa autoestima, eu acredito que aquele chamado incrível e poderoso que está sendo liberado sobre a minha vida, na verdade diz respeito ao chamado de uma outra pessoa e não a mim mesma, porque eu não sou capaz de realizar aquilo pelas minhas próprias mãos. E na verdade, é que você realmente, de fato, não é mesmo. E aí, eu quero que você abra a sua Bíblia, ali em Êxodo, capítulo 4, no versículo 10. Porque nós vamos ver um homem mais incrível do Antigo Testamento tendo uma crise de baixa autoestima na frente de Deus. O texto tá ali dizendo sobre um diálogo quando o Senhor está chamando Moisés e das desculpas que Moisés está dando para o Senhor para não cumprir o seu chamado. E ninguém até então, assim, ao meu ver, no Antigo Testamento, talvez depois de Cristo não tenha um homem que tenha realizado coisas extraordinárias no poder de Deus do que Moisés. Essa é uma percepção minha, tá? Você pode discordar. Mas aqui, o fato é que Moisés está dando muitas desculpas para não cumprir o chamado de Deus. E no final, olha o que Moisés vai falar.
no capítulo 4, versículo 10. Moisés, porém, disse ao Senhor: Ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes e nem agora que falaste com o teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. Ele não estava acreditando que Deus sabia quem ele estava chamando. E ele está falando assim: olha, eu não sei nem falar, chama outra pessoa, eles não vão me ouvir, eu não tenho essa facilidade, eu não tinha lá atrás, eu não tenho agora. Mas olha o que Deus vai responder para Moisés. O Senhor perguntou a Moisés: quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem torna o cego ou o faz ver? Por acaso não sou eu, o Senhor? Agora vá, eu estarei com você quando falar e o instruirei a respeito do que você deve dizer. A nossa baixa autoestima, ela não revela em nós a capacidade que o Senhor enxerga em nós. Na verdade, com uma baixa autoestima, a nossa visão ela está cega. Ela está cega para a possibilidade do Senhor operando em nós. Porque vamos ser honestos, nós somos muito piores do que aquilo que a gente acredita que nós somos. A verdade é essa. O pecado em nós, o pecado na nossa natureza nos torna muito piores do que o que de fato nós achamos sobre nós mesmos. Na verdade, mesmo que você pense mal de si mesmo, acredite em você, por conta do pecado você consegue ser muito pior. Só que Deus não lida com as nossas limitações. Deus lida com aquilo que Ele pode fazer através de nós. E é o que Ele está falando para Moisés. Olha, eu dei a boca para o homem, eu faço ele mudo ou surdo ou cego, eu faço ele ver, e não diz sobre aquilo que você pode ou não pode fazer, mas diz sobre eu estar com você. E quando eu vivo ali rodeada na minha baixa autoestima, eu esqueço que o que na verdade opera não é a minha capacidade, mas a capacidade de Deus em mim. E o que acontece muitas vezes? Nós corremos um risco de querer transferir um chamado destinado às nossas vidas para a vida das outras pessoas. Como assim, Letícia? Quantas e quantas vezes eu estava numa igreja, num grupo de oração, ou conversando com pessoas pela vida mesmo, e essa pessoa recebia do Espírito Santo uma palavra personalizada ao meu respeito, e ela começava a ministrar algo sobre a minha vida, algo que me comovia muito, e eu sentia uma grande alegria, e eu chorava, e eu sentia a presença de Deus, mas de repente eu olhava para mim mesma, e eu começava a achar que aquela pessoa ela estava viajando, porque não é possível, né? Porque eu sabia de fato quem eu era e eu falava assim, não, essa profecia, ela errou de endereço. Esse chamado bateu na porta errada, porque olha pra minha vida, olha quem eu sou e como que pode eu ser chamada para realizar isso? E eu achava que aquela pessoa, na verdade, estava errando, que não era sobre mim. Mas adivinha quem estava errada? Eu não tinha ideia de quem eu era, eu não tinha ideia de quem Deus era e eu não tinha ideia do que eu poderia me tornar com o poder de Deus operando em mim. Pessoas com uma baixa autoestima nunca vão acreditar que Deus tem coisas boas sendo liberadas para suas vidas. Pessoas com baixa autoestima, elas nunca vão acreditar que o chamado de Deus vai envolver coisas grandes, extraordinárias, porque elas não acreditam que elas são merecedoras, porque lembra que eu falei no vídeo do quarto motivo, Satanás investiu tanto tempo destruindo a identidade dessas pessoas, a minha identidade, a sua identidade, que nós somos incapazes de olhar para Deus como um pai bom que tem algo extraordinário para liberar nas nossas vidas. A nossa baixa autoestima nos faz olhar para nós mesmos como incapazes de qualquer coisa boa e que Deus não tem nada de bom pra gente. Tá vendo como tá tudo conectado? Como uma coisa vai puxando a outra e no final são tantas coisas que estão nos impedindo de viver o chamado de Deus e que nós precisamos ter uma vida intencional para encontrar onde estão essas armadilhas. Sabe? O fato é que eu não merecia o chamado de Deus na minha vida lá atrás,
como eu não mereço hoje. Só que o chamado de Deus não diz sobre o que eu mereço ou não. A meritocracia no reino dos céus, ela não existe, porque nós estamos debaixo de um negócio chamado graça, favor imerecido. E por causa da misericórdia e a graça de Deus operando nas nossas vidas, Deus olha não para aquilo que nós somos hoje, não para aquilo que nós temos hoje, mas para aquilo que nós nos tornaremos a partir do poder dele sendo aperfeiçoado em nós. O nome disso é graça. Você nunca vai merecer, você nunca vai poder comprar, você nunca vai poder se tornar digno, você só recebe, aceita e confia que o Senhor é quem está te chamando para viver isso. Eu quero te dizer uma coisa que é muito óbvio, mas eu preciso te lembrar, né? Eu falei, o óbvio precisa ser dito, mas Deus sabia exatamente quem você era quando Ele te chamou. Ele sabia toda a sua história quando Ele te chamou. Quando Deus chamou você, quando Deus liberou uma promessa sobre a sua vida, Ele pegou a intenção dele, os objetivos dele, o chamado dele, o que você se tornaria, e colocou numa balança de um lado. Ele pegou a tua história, aquilo que você é hoje, os seus fracassos, os seus erros, os seus pecados, e ele pesou tudo isso. E adivinha só, aquilo que ele deseja fazer e os frutos que surgirão a partir do chamado dele na sua vida pesaram muito mais do que os seus erros do passado e a sua incapacidade do presente. E eu quero e eu vou liberar uma ordem, como a nossa palavra tem poder, eu vou liberar uma ordem sobre a sua vida no mundo espiritual nessa hora. Seja livre. Seja livre do peso de ter que ser perfeita para ser amada. Seja livre da necessidade da aprovação de pessoas que nunca poderão fazer por você aquilo que Cristo fez na cruz, no Calvário por você. Seja livre da necessidade de aceitar migalhas espirituais, sabe? Você querer coisas menores, pequenas, porque você acha que é aquilo que você merece. Mas não, eu quero que você seja liberto, porque Deus tem coisas extraordinárias para derramar sobre a sua vida. Vitórias que foram conquistadas na cruz do Calvário, a afiliação como filho de Deus, filha de Deus, te tornando co-herdeiro em todas as coisas com Cristo. Todas essas bênçãos que foram derramadas sobre você através do sangue vertido de Cristo na cruz, e eu libero você no nome de Jesus para se apossar, tomar posse das coisas que já foram conquistadas para você. Deus tem coisas incríveis para fazer nas nossas vidas. Eu não estou falando que serão coisas fáceis. Moisés sabe, só Moisés sabe o que ele teve que passar com aquele povo. Não foi fácil. Você tem aqui 5 livros, quer dizer, mais 4 livros do Pentateuco contando a história de Moisés, e você vai ver que não foi fácil, mas em nenhum momento ele esteve desamparado. E a história vai contar que Deus falava com Moisés face a face e chamava ele de amigo. Ou seja, quando Moisés aceita o chamado de Deus para a vida dele, ele se torna um amigo de Deus. Deus quer ser seu amigo. Ele está te convidando a participar com ele conjuntamente de coisas grandiosas que ele deseja realizar nessa geração, no tempo chamado hoje. E eu me emociono porque quantas e quantas vezes eu acreditava mesmo que o que o Senhor tinha para mim era o inferno e coisas terríveis que era o que eu merecia. Mas pela graça de Deus, o Senhor me trouxe aqui para te dizer: tape os seus ouvidos. Ele quer que você decida não escutar as mentiras que Satanás plantou na sua história ao longo de todo esse tempo. Palavras malditas que foram semeadas no seu coração, que te fizeram acreditar que você não é nada, que você não vai chegar em lugar nenhum. Isso é uma mentira do diabo para querer te fazer não acessar esse lugar do Senhor. Mas nós estamos aqui, liderados pelo Espírito Santo, trazendo essa palavra para você, para te dizer que existe sim algo lindo que o Senhor deseja fazer na sua vida, e você pode e deve esperar e tomar posse sobre tudo isso que o Senhor quer trazer para você. Bom,
É isso. Tô aqui quase chorando com você. E eu espero que essa palavra seja como uma espada de dois gumes nessa hora, marcando a sua história e sendo um divisor de águas e te liberando para viver o novo de Deus na sua vida, o chamado que o Senhor estabeleceu para que você pudesse viver. Eu espero que tenha feito sentido para você. Lá na frente, o Senhor vai dar testemunho de Moisés. E eu espero que lá na frente, Deus dê testemunho ao meu respeito e ao seu respeito. É isso. Comenta aqui. Eu não vou ter mais desafio para te fazer. Vamos ver, né? Qual que será a próxima série que nós vamos trazer aqui? Me dê dicas, sugestões. Comenta o que você achou dos nossos 5 motivos. O que você sentiu falta de ser falado aqui que está impedindo você de viver o chamado de Deus na sua vida? Eu quero muito saber e eu quero muito que você encaminhe essa mensagem para quem está precisando. Nós temos vivido dias de adoecimento na nossa alma, na nossa autoestima, e eu tenho certeza que se não todo mundo, praticamente todo mundo está precisando ouvir essa palavra. Seja encorajado pelo Espírito Santo de Deus a gerir melhor o seu tempo, a não ter medo de viver coisas irrelevantes, a sair da sua zona de conforto, a conhecer a si mesmo melhor através do pleno conhecimento de Cristo e a ser curado na sua autoestima e desfrutar o melhor de Deus para sua vida. Um grande abraço, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Eu amo a sua vida. Até mais.